Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o consumo do sal e o que isso influencia em nossos sonhos. Então todos sabemos que quando nos alimentamos e colocamos sal em excesso nessa alimentação, nessa rotina, acaba aumentando a nossa pressão. E isso pode ter consequências para o resto da vida das pessoas, tá? Como consequência desse aumento de pressão, há um aumento de batimento cardíaco, tá? E assim também como a aceleração da nossa corrente sanguínea. Por consequência, em consequência, há também um aumento de descarga elétrica, tanto por causa do coração como também da circulação do sangue em nosso organismo. O nosso organismo é bem parecido com o planeta Terra. O nosso planeta Terra ele também tem um campo magnético, tá? E isso se dá em razão da sua rotação, em razão da circulação do magma em seu interior. Dentro desse magma há muitos minérios de ferro e aí é através disso que a energia magnética circula e acaba abraçando todo o planeta, prendendo até a nossa atmosfera aqui e, por exemplo, atraindo também em sua órbita a Lua. E conosco não é diferente. É como se nós fôssemos um planeta, cada um de nós fôssemos um planeta e algumas coisas influenciam muito isso. Dentro da nossa corrente sanguínea existe o ferro, por isso que o ferro é muito importante na nossa alimentação também, e é através dele que a energia circula pela corrente sanguínea nossa. Mas é em razão do excesso do consumo do sal, tá, na nossa alimentação no dia a dia, é a aceleração dessa corrente sanguínea e do batimento cardíaco. Isso, como eu disse para você, gera um aumento de carga elétrica. Essa carga elétrica ela vai influenciar muito na nossa energia, na nossa alma, no nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito, a nossa alma, ele é energia. Nós já falamos num vídeo aqui sobre aonde fica a nossa alma no organismo. Então nós explicamos que ela circula também, essa energia circula através da corrente sanguínea em todo o nosso corpo, tá? Mas a atividade principal se concentra na nossa mente e no nosso coração. É onde há mais pulsos eletromagnéticos. É por isso que o nosso espírito, a nossa alma, ela tem o maior poder de concentração na mente e no coração. Os antigos sabiam até disso porque eles falavam pensar com a mente e pensar com o coração. Na verdade é sentir, é a energia espiritual que ela tem maior força tanto na nossa mente e no nosso coração em razão dessa descarga elétrica, dessa energia elétrica que o nosso organismo ele produz, tá? E quando dormimos, em razão desse aumento de pressão, por consequência do sal, então vamos colocar aqui, ó, o sal por consequência aumenta a pressão, por consequência aumenta o batimento cardíaco, por consequência aumenta a circulação sanguínea, por consequência aumenta a descarga ou fabricação elétrica no organismo. Como essa descarga elétrica, tá, essa fabricação de energia elétrica no nosso organismo é energia, essa energia ela vai influenciar direto aonde? No nosso espírito, porque o espírito também é energia. É aqui, ele é meio complicado esse assunto, eu adianto para vocês, mas eu estou tentando achar a forma mais fácil de fazer vocês entenderem. E é com relação a esse aumento, essa influência na atividade do nosso espírito que isso vai acabar refletindo em nosso sonho. Como? O nosso espírito, vamos fazer ele numa forma ovoide aqui, ele tem uma vibração correta, ele tem uma vibração certa, tá? Então se ele vibra para menos ou ele vibra para mais, alguma coisa não está correta. Ele tem que ficar sempre
mediano, ok? Então, para menos, para mais, e aqui o médio. Com o aumento da pressão, aumento do batimento cardíaco, circulação de sangue, aumento da energia elétrica no nosso organismo, esse espírito acaba aumentando a vibração dele, a velocidade de vibração dele, a energia nele. Ele vai vibrar para mais. E vibrar para mais é ruim, ele tem que ficar na linha do meio. Nós vamos explicar por que vibrar para mais, nesse caso, é ruim. Façamos de conta que essa é a nossa linha da vida. E a nossa linha da vida realmente é um ciclo. Aqui está o presente. Nós estamos aqui no presente. Nós vamos colocar 3 pontos no nosso passado. Esses 3 pontos foram momentos ruins para nós, que nós não gostamos de lembrar. Foram períodos difíceis e nós não gostamos de lembrar dele. Daqui até aqui é o futuro, tá? Quando nós dormimos, a atividade espiritual nossa aumenta. Nós podemos até sair do corpo, nosso espírito pode até sair do corpo quando dormimos. Ou ele pode, dentro da nossa mente mesmo, acessar informações e memórias. Tanto um sonho reflexivo, como atividade mental, como um sonho espiritual, atividade do nosso espírito fora do corpo. Quando se trata de um sonho espiritual, por exemplo, quem sai do corpo é o espírito. E esse espírito, ele tem uma vibração, tá? Quando essa vibração aumenta muito, ele meio que perde o controle. É por isso que eu falei para vocês, ele tem que vibrar aqui, ele tem que vibrar na forma mediana, tá? Se ele vibrar menos, ele não está normal. Se o nosso espírito vibrar a mais, ele não está normal. E por que ele tem que vibrar da forma mediana? Porque aqui nós temos o autocontrole. Quando ele vibra para menos, nós estamos emitindo uma energia muito ruim, pesada, densa, onde impera sentimento de tristeza, tá? De raiva, de ódio. Quando ele vibra para mais, tá? O que nós temos aqui? Ansiedade, nós temos estresse. Nós não temos o controle absoluto do nosso espírito. Nós temos um controle, um autocontrole quando nós vibramos na medida certa, tá? Quando nós ingerimos muito sal, a quantidade de energia elétrica no nosso organismo aumenta em razão da atividade dos batimentos cardíacos e da circulação sanguínea. Isso vai influenciar aonde? No nosso espírito, que também é energia, e ele acaba vibrando para mais. E aí, o que gera? Gera ansiedade, gera estresse, gera um pouco de nervosismo também, ou seja, nós acabamos perdendo um pouco do autocontrole com relação ao nosso espírito. O nosso espírito, ele acaba perdendo um pouco do autocontrole em razão do nosso organismo ter ingerido muito sal. E aí, aonde? Como no campo espiritual, no mundo espiritual, não existe linha do tempo como na matéria existe tempo porque a matéria se desgasta. Então, o tempo é o desgaste da matéria num período determinado, tá? Como no mundo espiritual não existe o tempo, o nosso espírito, ele pode circundar toda a nossa linha da vida, tanto o passado como e até o futuro. Ele pode fazer isso. O que acontece quando essa atividade, quando essa vibração espiritual do nosso espírito aumenta muito? Nós não temos muito o autocontrole do espírito. Então ele acaba meio que fazendo essa viagem na linha do tempo de uma forma muito rápida e ele vai acabar parando em determinados lapsos de lembrança
que não foram muito bons para nós. Ele pode até parar em boas lembranças, tá? Mas ele vai acabar se estacionando nesses lapsos de lembranças ruins, porque elas acabam sendo mais fortes, mais intensas na nossa memória. E o que acaba acontecendo nos nossos sonhos? Pesadelos. Em razão de nós não conseguirmos sair do nosso passado. O nosso espírito fica preso a essas partes do nosso passado, as quais nós queremos esquecer, que nós não queremos mais lembrar, mas em razão dessa atividade maior de vibração do nosso espírito, tá? De perca um pouco do autocontrole, ele acaba vibrando muito e estacionando diretamente nesses lapsos de lembranças aonde nós não gostamos, não queremos ficar lembrando. E ali é como se o nosso espírito realmente ficasse preso aqui, aqui ou aqui ou aqui. E aí surgem certos pesadelos dos nossos sonhos, aos quais não gostamos, que é sobre ficar, o nosso espírito ficar preso no nosso passado. Então, algumas coisas que aconteceram no nosso passado começam a ser revividas e revividas e revividas em nossos sonhos de uma forma constante, como se fosse um looping sem fim. Então, dá aquela sensação realmente de angústia, de estresse, porque nós não gostaríamos de lembrar mais aquilo que aconteceu conosco, nós queríamos esquecer, mas em razão de nós não termos o controle correto do nosso espírito, ele acaba preso lá nesses lapsos de lembranças ruins. E ali você começa a reviver tudo o que passou novamente em seu sonho, os chamados pesadelos. Claro que vão aparecer alguns outros elementos e se misturar com memórias atuais, mas quando você acorda desses pesadelos, geralmente mais ofegante ou às vezes chorando, triste, você vai lembrar que tem a ver com aqueles momentos ruins que você teve, tá? É por isso que tanto com relação à nossa saúde física como à nossa saúde espiritual, nós temos que controlar o excesso de sal em nossa alimentação. Prejudica tanto o físico como o espiritual, tá? A parte que realmente vocês precisam entender é com relação a isso da vibração do espírito. Ele não pode vibrar nem para menos e nem para mais. Ele tem que vibrar no modo correto, no caminho do meio. É como uma corda de violão. É só vocês lembrar da corda do violão. Se vocês deixarem a corda do violão frouxa, tá? Ele não vai sair muito o som. Se você deixar muito esticado, o som sai muito agudo e não dá para fazer música, é muito feio. Então, por isso que as cordas de violão, elas têm que ficar esticadas na forma correta, certa, mediana. O nosso espírito também é a mesma coisa. Se vibra para menos, pensamentos tristes, pesados, sentimentos ruins, se vibra para mais, ansiedade, estresse, nervosismo. Ou seja, nós perdemos o autocontrole do nosso espírito, isso vai influenciar diretamente no nosso sonho. Nosso espírito vai lá para partes do nosso passado que nós queremos esquecer e meio que fica preso ali. E os nossos sonhos, por mais que você tenha 5, 6, 7 sonhos durante a mesma noite, todos esses sonhos vão ser revivendo as lembranças do passado, quais queriam esquecer, os quais nós queríamos esquecer, tá? E aí a gente acorda às vezes chorando, triste, angustiado, passamos o dia inteiro abatido em razão dessas lembranças virem à tona. Por isso é importante o controle do consumo de sal na alimentação, ok? Como eu falei para vocês, é um assunto meio complicado de entender, porque ele envolve muito isso da vibração, da energia espiritual do nosso espírito. E nós precisamos entender isso, que no mundo espiritual não existe o tempo como na matéria, tá? Para entender melhor isso, é só você pegar uma maçã e colocar em cima da mesa. Se você contar de hoje até semana que vem, você vai ver que essa maçã já vai estar podre. Por quê? Porque a matéria desgasta. Esse período de tempo de uma semana foi o tempo. Então, o tempo é um período
aonde a matéria se desgasta. Com relação à energia, se você pega uma bola de energia e coloca em cima da mesa, vamos fazer de conta que dá para fazer isso, essa energia não vai se desgastar. Ela vai ficar ali constantemente parada, em movimento, mas ela não vai se desgastar. Então, por isso que para a energia não existe tempo, e o nosso espírito é energia, e no mundo espiritual não existe tempo. Se você cair no mundo espiritual agora, tá? Se você se transformar em energia agora e cair no mundo espiritual agora, você é como se estivesse sempre lá, como se sempre você estivesse lá. Não existe tempo, tá? Então é por isso que esse looping constante, quando nós não temos o controle correto do nosso espírito, tá bom? Eu vou parar de falar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. É um assunto que eu me interesso muito, mas eu sei que é meio complicado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, provavelmente terão. Deixa nos comentários que eu estarei esclarecendo a cada um de vocês. O que precisam guardar é isso. Cuidado com o consumo do sal, tanto na saúde física como na saúde espiritual, tá? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!